aprendemos sobre transitividade verbal e também aprendemos sobre verbo de ligação e predicativo do sujeito. Hoje nós teremos mais um detalhe sobre o predicativo do sujeito e também sobre os verbos transitivos. Por quê? É quando o predicativo do sujeito ele pode se ligar a um verbo sem ser de ligação, no caso um verbo intransitivo, vou já falar sobre isso, e também sobre o predicativo do objeto, que está ligado à transitividade verbal, que pode ter objeto direto ou indireto. Então, fiquem ligados na aula de hoje. Pois bem, a aula de hoje sobre predicado verbo nominal é ligado ao predicativo do objeto. Por quê? Nós aprendemos que o predicado pode ser verbal e pode ser nominal. Nominal é quando relacionado a verbo de ligação. A menina continua triste. Esse continuar, ele não expressa nenhuma ação, ele expressa apenas o estado, o que a menina continua triste. E também aprendemos sobre o verbo relacionado a predicativo verbal, que são os verbos intransitivos ou transitivos. Só que tem mais um detalhe. O predicado é verbo nominal quando há duas coisas. Os predicados são classificados conforme a natureza de seu núcleo. No predicado verbal, o núcleo é um verbo de ação ou uma locução verbal. Já no predicado verbo nominal, há dois tipos de núcleo, um de natureza verbal e um de natureza nominal. E ele pode ser formado de duas maneiras: por um verbo de ação junto a um predicativo do sujeito. No caso, esse verbo de ação, ele é intransitivo sempre, ou ele é relacionado a um verbo de ação com o predicativo do objeto. E esse verbo sempre vai ser transitivo. Vocês lembram que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Ele, por si só, se sai bem sozinho. Tipo, Maria saiu. Pronto. Maria saiu. Saiu, verbo intransitivo, não necessita de um complemento. Mas, se eu colocar Maria saiu triste, esse triste é uma característica de quem? De Maria. Professora, mas aí esse saiu não vai ser verbo de ligação, porque triste não seria um predicativo do sujeito relacionado a Maria, no caso de Maria, como característica de Maria? Não, porque saiu sempre é verbo intransitivo. Sair implica em uma ação. Não, o verbo sair não tem como ele ser estado. Pensa um pouquinho. Como o verbo sair pode ser estado? Verbos de estado são verbos que dá para fazer parado. Ah, professora, mas o verbo andar, ele pode ser verbo de ligação. Mas compreenda, a gente pode compreender quando falamos assim: nossa, ela anda tão triste. Esse anda tão triste, esse anda está no sentido figurado da palavra. Ele não está no sentido de andar, de caminhar. Então, não está no sentido de ação. Por isso que ele é um verbo de ligação. E ele pode servir como verbo de ligação, assim como pode servir como verbo de ação. Mas no caso de saiu, não. A gente não pode colocar saiu no sentido figurado. Sempre vai ser de saída. Ela saiu de alguma forma, é uma ação. Então, o verbo sair, ele é um verbo intransitivo. E o verbo intransitivo, ele vai se ligar ao predicativo do sujeito, formando, então, o verbo nominal, porque nós temos um verbo de ação intransitivo mais um predicativo do sujeito. Mas também esse predicado verbo nominal pode ser um verbo de ação transitivo. E quando ele é transitivo, ele nunca vai poder se ligar a um predicativo do sujeito, apenas a um predicativo do objeto. Então, é necessário que vocês compreendam isso. O predicativo do objeto é um termo de oração que atribui uma característica, um estado ou modo de ser ao objeto direto ou indireto. Professora, por que só pode ser nos verbos transitivos? Quem já viu intransitivo ter objeto? Digam-me. Não tem, gente. Então, por isso, vai ser apenas com os verbos transitivos. Por quê? Porque ele vai ser uma característica do objeto direto ou indireto.
Exemplo, professora. A festa deixou Melissa contente. A festa deixou Melissa contente. Então, a festa, que é um sujeito, quem deixou Melissa contente? A festa, sujeito. Deixou, verbo transitivo. Deixou o quê? Melissa. Melissa, objeto direto. Mas contente vai ser o quê? É uma característica da festa ou uma característica de Melissa? Uma característica de Melissa. A festa deixou Melissa contente, mas Melissa é objeto direto. Então, aí nós temos um sujeito, um verbo, que vai ser um verbo transitivo, mas também vai ser um verbo, vai ser verbal e nominal, porque verbal, por ele ser transitivo, mas o objeto desse verbo, que é Melissa, tem uma característica, que é contente. Então, temos uma característica atribuída a Melissa. Uma característica atribuída a quem? Ao objeto. Ou seja, um predicativo do objeto. É uma característica do sujeito? Não, é uma característica do objeto. E quando se tem uma característica do objeto, nós chamamos de predicativo do objeto. Deu para compreender? Sendo assim, nós temos um predicado, que pode ser nominal, relacionado a verbo de ligação, que pode ser verbal, relacionado ao verbo transitivo ou intransitivo, e nós temos um predicado verbo nominal, que vai ser relacionado também a verbos transitivos ou verbos intransitivos. Quando ele for relacionado, quando for um verbo de ação, mas predicativo do sujeito, é relacionado a verbo verbos intransitivos. Peraí, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Quando é relacionado a verbo de ação, mas predicativo do sujeito é relacionado a verbo intransitivo, pois não tem complemento. E esse complemento... Ah, professora, e o predicativo do sujeito não é complemento? Não, é predicativo do sujeito. Não é complemento do verbo. É uma característica do sujeito. É ligado ao sujeito, não ligado ao verbo. Se não é ligado ao verbo, não tem como ser complemento do verbo. Compreenderam? Então, ele continua sendo intransitivo o verbo. Professor, o verbo intransitivo, por vezes, vai ter complemento de alguma forma? Gente, o complemento dele vai ser através de um predicativo do sujeito, que é ligado ao sujeito, ou através de adjunto adverbiais, que a gente vai ver posteriormente. Mas o verbo de ação, quando é ligado a um objeto, ele sempre vai relacionado a verbos transitivos, pois se tem objeto é porque é transitivo, né? Não existe objeto na intransitividade, só na transitividade. E nem no verbo de ligação existe objeto. Só verbos transitivos existem objeto, direto ou indireto. Direto quando não tem preposição, indireto quando tem. Ou seja, predicativo do objeto atribui característica, estado ou modo de ser. Esse conceito, atribui característica, estado ou modo de ser, tanto serve para o predicativo do objeto quanto para o predicativo do sujeito. A questão está que um vai atribuir ao sujeito e o outro ao objeto. Compreenderam? E sempre existe na intermediação de um verbo transitivo. Compreenderam, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido para a realização da atividade, certo? Valeu!